Muito bem, senhores, voltamos aqui para o terceiro bloco desse nosso encontro, em que nós estamos falando desse tema fundamental chamado citação, né? Esse momento de integração do réu ao processo que se iniciou no momento do recebimento da denúncia ou da queixa e que o réu, naquele momento, exato momento do recebimento da denúncia ou da queixa, ele não fazia parte do processo, então ele precisa ser integrado, e o processo de integração se dá através da citação, conforme nós já conversamos com vocês. Então eu disse que a citação, ela pode ser pessoal, aliás, ela deve sempre ser tentada de forma pessoal, e também pode ser por edital. A citação pessoal, ela pode se dar de várias maneiras. Tem várias espécies de citação pessoal. Eu vou listá-las aqui com vocês e depois eu vou explicando uma a uma. Dá uma olhada no slide. Então, a citação pessoal, ela pode ser por mandado, não é? Por precatória, por rogatória, por carta de ordem, por requisição e também ali uma novidade dos últimos anos, né? A citação ela também pode ser por hora certa. A citação também pode ser por hora certa. Vou explicar para vocês cada um desses itens, né? Para que a gente consiga ver o alcance, né? Por que cada uma dessas espécies de citação pessoal, tá certo? Muito bem. Então a primeira delas, e aliás a mais comum delas, é a citação por mandado, mandado de citação. Cuidado com a palavrinha aí, mandado, mandato, né? Muitas pessoas confundem, mandato é procuração, mandato procuratório. Né? Mandado é uma ordem de citação. Então, mandado de citação, né? Quando é que se dá essa citação por mandado? Quando o réu tiver o endereço certo na comarca do processo. Endereço certo na comarca do processo. Não importa em que lugar da comarca do processo. Se tiver o endereço certo, ele deve ser procurado por oficial de justiça. Em São Paulo é uma cidade muito grande, né? Uma das maiores cidades do mundo. Então nós temos o Fórum Central, que fica na Barra Funda, né? Aliás, o maior fórum criminal da América Latina, né? E temos os diversos fóruns regionais, em que há ali uma competência própria, né, da organização judiciária para se colocar ou no foro central ou nos foros regionais. Muito bem. Mas o que eu quero dizer é que a extensão territorial da capital paulista é muito grande. Então, às vezes, o sujeito mora no extremo sul, não é? E muito grande. Aliás, na própria cidade de São Paulo, por exemplo, tem aldeia indígena. Algumas pessoas podem não saber disso, mas na zona sul, no extremo sul, já chegando na Mata Atlântica, chegando ali na Serra, né? Nós temos inclusive aldeias indígenas. Então, de repente, o sujeito mora ali numa aldeia. Tem endereço certo, o oficial de justiça vai citá-lo. Ah, mas o processo vai seguir num foro regional da Zona Leste de São Paulo. Não tem problema, o oficial de justiça vai lá na Zona Sul, lá no extremo sul, vai lá na aldeia para poder citar. Ah, o sujeito ele mora numa comunidade carente, ali numa favela, né? São Paulo tem várias, então ele mora ali numa dessas comunidades. Tem endereço certo? Se tiver endereço certo, se tiver condições de ter ali o endereço certo, ele deve ser procurado naquele endereço certo via oficial de justiça, né? Endereço certo. Às vezes o endereço é incompleto, o oficial de justiça tenta localizar, por exemplo, o viaduto do Chá sem número, conforme eu mencionei aqui a título de exemplo, né, para vocês, e não encontra, mas pelo menos tentou essa citação por mandado.
Tá certo? Vamos voltar na tela? Vamos voltar na tela? Olha só. A segunda citação pessoal, então só para relembrarmos, é a citação por precatória, também conhecida como carta precatória, né? Na verdade, pessoal, a precatória ou carta precatória, ela não é apenas para a citação, mas pelo contrário, também pode ser para a citação, mas a precatória ou carta precatória tem múltiplas finalidades, né? Toda vez que o juiz de uma comarca precisar da providência de um juiz de outra comarca, então o juiz de uma comarca, ele precisa da providência do juiz de outra comarca, ele então expede uma carta precatória. O juiz que pede, né, que expede a carta é chamado de deprecante, o outro que recebe a carta é chamado de deprecado, né? Então, temos aí a precatória, que serve para muitas coisas. Por exemplo, no cível, tem um imóvel que deva ser penhorado, mas esse imóvel está lá na outra comarca. Então, o juiz dessa comarca expede uma precatória para o juiz da outra comarca. Tem uma testemunha que precisa ser ouvida, só que ela mora em outro lugar. Então, o juiz dessa comarca, ele pede para o juiz da outra comarca. Precatória, né? Porque, afinal de contas, o juiz tem um limite na sua jurisdição, que é a competência, né? Um limite territorial. Então, eu, se fosse juiz, seria juiz ali de uma comarca, não da outra. Então, se eu tiver que ter providência do juiz da outra, eu expediria uma carta dita precatória. Muito bem. E onde entra a citação? A citação por precatória se dá quando o réu tiver um endereço certo em outra comarca diversa da do processo, mas dentro do território nacional. Pode ser outro estado, evidentemente, mas dentro do território nacional. Então, imagine que um processo corra na cidade do Rio de Janeiro, mas o réu, na verdade, não é do Rio de Janeiro, ou não é mais do Rio de Janeiro, ele está morando em Manaus, no Amazonas, então, mas ele precisa ser citado. Então, como é que ele vai ser citado? Por precatória. Então, o juiz do Rio de Janeiro, ele, né, deprecará para lá Manaus, pedindo a citação do réu, né? Então, são múltiplas as finalidades da precatória. Devo esclarecer por uma questão prática, e isso é claro que vai depender de estado para estado, da organização judiciária que nós temos em cada um dos estados, né? No sentido de que, às vezes, isso ocorre em São Paulo, e ocorre em outros estados também, né? Às vezes, o próprio Tribunal de Justiça, ele autoriza, né, através das normas da corregedoria, que o oficial de justiça de uma comarca entre na outra comarca. É o que se chama de comarca contígua. Então, imagine que o réu, ele mora em outra comarca, mas ali vizinha, fronteiriça, muito próximo da fronteira de uma cidade para outra, e que teoricamente deveria ser uma citação por precatória, mas como é muito próximo, o próprio Tribunal de Justiça autoriza que o oficial de justiça, que é, na verdade, o longa-manos do juiz, possa invadir ali a outra comarca, citar e voltar para a sua comarca. É o caso de comarca contígua, evitando-se com isso a citação por precatória. Compreendido? Vamos para a próxima? Dá uma olhada no slide. Olha só, a próxima citação pessoal é a citação por rogatória, também chamada de carta rogatória. Citação por rogatória ou carta rogatória, né? Muito bem. Quando é que nós teremos a citação por rogatória ou carta rogatória? Quando o réu tiver endereço certo em outro país, um endereço certo no estrangeiro, em outro país. Percebam, endereço certo, endereço certo.
Não adianta dizer que a pessoa mora nos Estados Unidos da América, e isso equivaleria a dizer que a pessoa sumiu, né? Então tem que dizer, ela mora na cidade de Nova York, no estado de Nova York, na Quinta Avenida, número tal, tudo bem, né? Então aí é o endereço certo. Tendo esse endereço certo, no exterior, o réu deverá ser citado por rogatória ou carta rogatória. Olha só, muitas pessoas, não é muito comum, né? Ali na esfera criminal, não é muito comum essa questão da rogatória. É muito difícil, né? Que pessoas que moram em outros países, a menos que fugiram, sei lá, se mudaram, mas é difícil que isso ocorra, talvez um pouco mais comum na esfera civil, mas não na esfera criminal. Eu mesmo tive poucas oportunidades, nesses quase 30 anos de advocacia, eu tive poucas oportunidades de ter cartas rogatórias. Já tive, mas tive poucas oportunidades. Aliás, curiosamente, há pouco tempo, ainda, há pouco tempo mesmo, questão de meses, eu tive um caso de um brasileiro que mora em Londres e veio para o Brasil e acabou tendo um problema de trânsito tal aqui em São Paulo, e ele então nos contratou, né? Só que ele voltou para o Reino Unido, ele voltou para Londres, né? Mas como a tecnologia hoje é realmente avançada, como audiências são feitas de forma virtual, remota, né? Então mesmo nós nem colocamos o endereço dele em Londres, apenas passamos o endereço eletrônico, e ele então recebeu um convite para audiência em que foi feito um acordo de não persecução penal, né? Hoje, de acordo com o que reza o artigo 28 do CPP, foi feito um acordo de não persecução penal, e na verdade os autos nem constam, parecia que ele morava aqui, né? Porque ele tinha um endereço também conhecido por aqui. Mas na verdade ele não estava aqui, ele estava em Londres. Então se fosse levar a ferro e fogo aquela situação, ele deveria ser citado por carta rogatória. Ah, mas como é que é isso, professor, a carta rogatória? Como funciona? Parece que demora. Ah, demora sim, porque na verdade do Poder Judiciário nós temos um apoio no Itamaraty, né, no Ministério das Relações Exteriores, para poder ter contato com outro país, né? Dentro do outro país tem toda uma tramitação, tem toda ali uma sequência burocrática, que cada país tem a sua autonomia, né? Cada país sabe como deve proceder, e não cabe ao Brasil impor, estou mandando uma carta, vai logo aí, né? Não tem isso, né? Tem que respeitar a autonomia dos outros países, e por isso que é muito demorado. Ah, mas professor, então, a pergunta de concurso, hein? Ah, professor, então vai prescrever isso, né? Vai prescrever. Não vai prescrever. Sabe por quê? Porque há uma regra no CPP dizendo, e já prevendo todos esses percalços, né? No sentido de que enquanto estiver em tramitação a carta rogatória, não corre o prazo prescricional. Então nós temos aí um caso de suspensão da prescrição. Suspensão da prescrição. Por quê? Aqui entre nós, a prescrição é uma forma de impor uma eficiência ao Estado, né? O Estado ser eficiente, o Estado cumprir aquilo que ele deve cumprir. Agora, como eu tenho que cobrar eficiência de um outro país? Olha, estou mandando, mas vai rápido, hein? Porque senão vai prescrever. Como assim? Né? Eu tenho que respeitar o andamento, e se ele for demorado em outro país, então não é culpa da jurisdição brasileira uma eventual demora. Por isso o legislador colocou lá que enquanto estiver em tramitação a carta rogatória, não corre o prazo prescricional. Compreendido? Bom, a carta rogatória também se dá para outros motivos, outros fatores, né? Sempre tiver alguma providência no exterior, também pode ser carta rogatória.
Certo? Muito bem, então vamos fazer o seguinte, mais um intervalo, aliás, um último intervalo, e a gente já retorna para finalizar aqui o nosso tema. Até já!